Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Cá estamos para mais um episódio do podcast Circo a Vapor, um lugar de encontros e debates de ideias que tem a saúde como pano de fundo. Se nos têm ouvido ultimamente, já sabem que o meu nome é Catarina Valente e continuo junto a vós para falar de temas da nossa vida coletiva. Antes de mais, relembrar que para alimentarem o nosso trabalho podem seguir-nos nas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram e, para além disso, podem ouvir-nos em vários agregadores de podcast, como o Spotify e a Apple Podcast. Podem também ouvir-nos na rádio. Neste momento, transmitimos em diferentes horários na Rádio Alive, do Sátão, na Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, na Rádio Riba Távora de Moimenta da Beira, na Rádio Antena Livre de Gouveia, na Rádio Emissora das Beiras de Tondela e ainda na VFM de Vozela. Como tema da nossa segunda série, abordamos o envelhecimento. E dentro deste grande tema, hoje mergulhamos num mundo onde a idade é apenas um número e o conhecimento é eterno. Vamos falar dos espaços criados pelas universidades séniores. Ao longo dos anos, estes lugares têm sido espaços vibrantes e acolhedores, onde pessoas maduras e cheias de vida se reúnem para explorar novos horizontes, cultivar amizades e continuar a jornada de aprendizagem ao longo da vida, promovendo assim um envelhecimento ativo e saudável. As universidades séniores são instituições sem fins lucrativos, criadas para combater o isolamento e a exclusão social através da educação. São autónomas na construção de seus conteúdos programáticos e não conferem qualquer certificação. No entanto, são o garante e promovem o contributo para uma melhor saúde física e mental, menores índices de depressão e solidão, diminuição do consumo de medicamentos, isto é muito importante, e o aumento do sentimento de felicidade e bem-estar. Atualmente existem aproximadamente cerca de 400 universidades séniores em Portugal, se eu não estou em erro, e envolvem mais de 45 mil séniores. As primeiras universidades séniores surgiram no início dos anos 80, porém o seu crescimento dá-se na primeira década dos anos 2000. Portugal tem hoje a maior rede de universidades séniores, com as suas instituições a abranger todo o território nacional e normalmente geridas por várias associações, promovidas por câmaras municipais, juntas de freguesias, entre outras entidades que dinamizam estes lugares. Entre as disciplinas mais procuradas estão as artes, o desporto, as línguas, a informática e a história. E hoje vamos conversar com dois membros inspiradores e, portanto, passo a apresentar-vos as pessoas que nos vão falar deste tema que eu agora acabei de fazer uma pequena introdução. São os dois responsáveis pela Universidade Sénior da Rotary Club de Viseu, que é um programa da Avenida de Serviços à Comunidade da Rotary Club de Viseu, criada em 2001 e deu início à sua atividade em janeiro de 2002. Se eu não disser nada errado, por favor, corrijam. Assim, tenho junto a mim Idalina Almeida, professor aposentado da Escola Superior de Educação de Viseu, diretor da Universidade Sénior Rotary Club de Viseu e voluntário e sócio do clube há mais de 19 anos. E Ana Paula Mercier, psicóloga, voluntária também na Universidade desde 2012, que neste momento é diretora adjunta da área pedagógica e social. E é verdade que o clube também, aproveito para dizer, está de parabéns pelos seus 90 anos de existência que vão ser celebrados neste mês de maio. E a quem desde já agradeço a presença e com quem vamos então agora explorar as emocionantes atividades oferecidas pela Universidade, descobrindo como é que a instituição transforma então a vida e a experiência dos séniores vizienses. Sem mais delongas, passo já, se quiserem cumprimentar o nosso auditório que nos está a ouvir nas diferentes rádios. Então, eu começava por agradecer o convite que me é feito. Há muitos anos que não venho a um estúdio da rádio. Eu, para além da minha atividade profissional que acabou de dizer, de professor formador na Escola Superior de Educação, e fui sempre também em part-time técnico de futebol neste distrito e não só. Fui 7 anos treinador do Académico de Viseu. Há muita gente que me conhece na zona, portanto, mas isto é simplesmente um à parte. Sim, e portanto é com muito gosto que venho aqui, neste caso como diretor da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu. Okay. A universidade começou por se chamar Os Aves. Quer dizer que era Universidade Sénior dos Autodidatas Vizienses. Foi quando foi criada, foi assim, a Universidade Sénior do Autodidata Viziense. E portanto esta universidade tem já mais de 20 anos e o seu principal fundador, o grande impulsionador, foi o presidente do ano rotário de 2021, já falecido, o professor Carlos Alberto Ferreira, de quem era meu colega de profissão de Educação Física e com quem tinha uma grande solidariedade.
Portanto, em 2001 ele tomou essa iniciativa em colaboração com uma universidade que já existia, que foi a primeira neste país ligada ao Rotary, visto que há universidades que não pertencem é verdade. aos Rotários, e portanto nessa altura ele, como presidente do Rotary, tomou essa iniciativa de criar uma universidade sénior. E, portanto, ele liderou durante todos cerca de 11 ou 12 anos, se não me salva a memória, se não estou enganado, penso que ele faleceu em 2011, e eu, como era um grande colaborador dele, porque onde começou a iniciar as suas atividades, a Universidade Sénior, nessa altura os Avis, foi praticamente com a grande ajuda e colaboração da Escola Superior de Educação de Viseu, onde eu estava. E, portanto, o departamento aceitou a colaboração, a direção da escola também, e desde essa altura fiquei sempre ligado ao Carlos Alberto e outros como o professor José Augusto, o Dr. Mota Faria, etc., que eram rotários. Já a propósito dos rotários, e só porque para quem não nos ouve também podem não saber, eu gostaria que nos apresentassem um bocadinho, depois falaremos também mais um pouco sobre a universidade e sobre as atividades, mas se não se importarem, podemos fazer aqui uma pequena parêntese e perguntar-vos então o que é o Rotary Club, quem é que são os rotários, como é que... porque assim ficamos todos a saber. Para quem nos ouve, óbvio. Pois, o Rotary é uma organização que acaba de fazer, há cerca de um mês, 119 anos. Portanto, este ano, julgo que foi no mês de fevereiro, 119 anos de existência a nível mundial. E, portanto, é uma organização global, reconhecida inclusivamente pela ONU, é das poucas que é reconhecida pela ONU. Portanto, é uma organização global de pessoas que colocam as suas capacidades profissionais, visto que no Rotary foi fundado por Paul Harris, um americano, que juntamente com outros profissionais deram início a este movimento. E, portanto, o Rotary normalmente, ou por legislação propriamente desde a sua fundação, é constituído por elementos de várias profissões. Portanto, no Rotary luta-se para que os seus sócios englobem várias profissões. Portanto, há profissionais de direito, com o objetivo de educação, com o grande objetivo de colaborar e ajudar quem mais precisa, digamos assim. Portanto, colocam todas as suas capacidades de liderança profissional e esta experiência ao serviço de diversas perspectivas para dar soluções a problemas sociais. E, portanto, foi com essa ideia que o Rotary foi fundado. Propriamente o Rotary Clube de Viseu é o quarto clube em Portugal, que foi fundado em Portugal. Vai agora portanto, foi fundado em 1934, o primeiro foi Lisboa, depois foi o Porto, o terceiro foi o Funchal e a seguir foi o Rotary Clube de Viseu. Centro, portanto. Faz agora 9 anos, vai fazer 9 anos no dia 8 de maio e iremos, como é uma marca marcante, esses 90 anos, eu há bocadinho disse 9, mas peço desculpa. Faltava o zero, mas faltava o zero. Pequenas décadas. 90 anos e a partir do próximo dia 4 de maio vai este mês dar de maio, uma semana de 90 anos. festividades relacionadas com esta data marcante, que é uma data redonda. É redonda assim. E é marcante, sabendo que é tão impactante na vida de tantos milhares de pessoas em todo o mundo, com tanta gente a ser dinamizadora destes projetos, não é? Em 200 países, Portugal está representado e sendo o quarto em Viseu, muito nos orgulha. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Portanto. Sim, o Viseu foi o quarto fundado. Neste momento, portanto, o Rotary está dividido em Portugal, o Rotary está dividido em distritos, tem uma organização e o nosso distrito é o 1970. E existe em Portugal o distrito também 1960, que abrange toda a zona que, digamos assim, vai do centro do país até ao Algarve. Portanto, propriamente desde o distrito de Leiria até ao Minho, nós estamos englobados no distrito 1970, o Rotary Clube de Viseu. E de Leiria para baixo é o distrito 1960, que abrange, portanto, mais umas dezenas de clubes. Penso que
O Rotary, no distrito de 1970, haverá perto de 80 clubes. Eu agora precisamente não tenho esses números certos, porque também não. Sim, mas estou mais dedicado propriamente à universidade. E, por falar na universidade, e voltando então ao nosso tema principal, apesar do Rotary ser extremamente impactante, claro, e dar-vos os parabéns, claramente, que eu acho que devem ter, provavelmente vão divulgar uma série de atividades para celebrarem, depois gostaria que se calhar partilhassem, mas digo-vos, como é que a vossa universidade, então qual é que é a missão, não é? E a visão da Universidade Sénior, e como é que ela se diferencia então de outras instituições educacionais? Como é que vos... Pronto, o que eu sei sobre as universidades, digamos assim, é que isto é um movimento que começou propriamente em França, penso que na década de 70, e que aí foram delineados alguns princípios básicos que hoje se mantêm e que inspiram, portanto, todos os projetos das universidades e, naturalmente, da nossa Universidade Sénior do Rotary, vulgo os AVIs, como disse. Uhum. A nossa universidade, fundamentalmente, pretende proporcionar aos mais idosos, portanto, a possibilidade de aprenderem e também de ensinarem, para além de promover, fundamentalmente, de uma forma resumida, portanto, o convívio social e, portanto, de proporcionar a essas pessoas mais saúde, uma vida mais ativa, mantê-las, portanto, conscientes de que há etapas da vida, mas esta não é uma etapa final, naturalmente, mas que se pode prolongar por muitos anos e que de uma forma muito através de convívio, de aprendizagem, de solidariedade, etc. Portanto, estes são fundamentalmente os grandes objetivos que as universidades têm e a nossa também. Vou fazer aqui uma pergunta à doutora Paula, se me permite. Sim, pode fazer. Porque, como diretora pedagógica, ela é a diretora, exato, é isso mesmo. faz parte da direção. Como é que organizam os programas e como é que estabelecem aqui, então, o cronograma de atividades e de cursos que vão desenvolvendo? Como é que é isto feito? Em que metas, em que princípios é que se baseiam? Então, boa tarde a todos, muito obrigada. Está a ser, ainda não foi, isto é vontade que acabe. Está a ser, não, no sentido de que está aqui algum nervosismo, não é? É uma oportunidade maravilhosa poder estar a falar com pessoas e acreditar-me, então, ouvir pessoas que também podem ficar interessadas em vir ter connosco ou até nas suas localidades também criarem esta resposta à comunidade. É de facto uma oportunidade que eu agradeço muito. Entretanto, dizer-vos que este serviço à comunidade, não é, que se pauta então pelos princípios do universalismo humanitário do Rotary Internacional, é feito em regime de voluntariado. Portanto, todos os professores são voluntários e encontramos uma série de áreas que, como dizia há bocado a Catarina, também são as que referiu como sendo as mais solicitadas nos outros locais, também aqui o são, não é? A área, desde logo a área da história, do desporto, que referiu, nós também temos as áreas da informática, eu se calhar dizia-as, porque elas são 18. São imensas? São imensas. Nós vamos crescendo ao longo destes 21 anos, agora já vai a caminho dos 22, sim, por causa das necessidades que vamos identificando junto do nosso público-alvo, que vai também dando pistas daquilo que gostava que acontecesse e que gostavam que a sua universidade fosse. E nós procuramos ativamente dar essas respostas. Como referiu as artes, também temos também um coral e uma tuna. Temos no desporto, temos desde logo a atividade física, quer seja no exterior, quer seja em ginásio. Temos o yoga, temos as danças de salão, que são devem ser extremamente concorridas também. Depois temos áreas como o direito e a ciência política, temos economia e finanças, com temas muito atuais, e só aqui fazer um parênteses para dizer que todas estas áreas são dinamizadas também numa vertente muito prática, não é? Temos filosofia, fotografia, francês, língua e cultura francesa, temos inglês 2 níveis, a iniciação e a língua e cultura inglesa num nível mais avançado. A nível da história temos 2 áreas distintas, a história 1, que aborda a questão dos retalhos, cultura e memória, e a história 2, Viseu, o país e o mundo.
horticultura, muito útil. na informática, não é? Como dizia, as questões das competências digitais são muito importantes, a literatura e pronto, e também a psicologia, que eu tenho o prazer de dinamizar e de orientar. Os programas são construídos, não é? Numa relação muito dinâmica entre a turma que a cada momento temos e o seu orientador, que tem total autonomia. Portanto, os professores responsáveis pelas áreas vão construindo as matérias que querem trabalhar, vão pensando atividades dentro das suas áreas que possam promover a articulação e a ligação e a cooperação com a comunidade, que nos parece muito, muito importante. E passam todos no todos. Final do ano. Sim, curiosamente, eu também, na minha pesquisa que fiz, percebi que há assim, 2 modelos das universidades séniores, uma delas baseada no modelo inglês e outra no modelo francês. Vocês baseiam-se mais, a universidade em termos de Portugal, são mais do modelo inglês? Francês. É francês? Não, francês. É do francês? Sim. Foi fundamentalmente a partir desse modelo que em Portugal se pensou na criação das universidades séniores e funcionam em cima de voluntariado. Os programas, como a Paula acaba de dizer, não são rígidos, vão sempre de encontro aos interesses fundamentalmente dos alunos, uma forma deles se motivarem, havendo áreas em que de facto eles aderem mais, outras aderem um pouco menos. Nós, por exemplo, temos áreas, claro que a atividade física é uma daquelas que é mais procurada, porque está em causa um pouco a atividade de manter a parte motora e a parte física também. Motora e relacionamento é uma das que foi sempre mais procuradas. Portanto, mas ultimamente, se me permite, lançamos 2 áreas praticamente que só existem há 2 ou 3 anos. Já foi a minha direção, ou a nossa direção, que lançou, que foi fundamentalmente a área de História de Viseu e o Mundo, e de Economia e Finanças. Portanto, é aí que atualmente temos mais alunos, juntamente com a área da Psicologia, que é dinamizada aqui pela doutora Paula. Logicamente, são áreas que é naturalmente sejam as mais procuradas, porque há muita curiosidade de saber e de estar a par do que se passa atualmente no mundo e em Portugal, no mundo económico, etc. Portanto, a economia e a fiscalidade é uma curiosidade que todos temos. Sobre Viseu, claro que é uma grande curiosidade. Eu, aliás, quero dizer que, por exemplo, o Grupo de História de Viseu apresentou à Câmara Municipal, que é uma das entidades, é a maior entidade que nos apoia, um projeto curioso de, por exemplo, reconstruir ali a porta, antigamente havia uma porta de entrada romana também ali ao pé da Rua da Árvore, onde está a Estátua de Sá Carneiro, e depois se entra para o centro da cidade, que foi destruída. O Grupo de História fez um trabalho que acho que é curioso. Um projeto de intervenção, quase, uma coisa uma proposta que até de mudança. De facto, à Câmara para estudar, e isso ficará em mãos como, então, assim, de repente, lembrança. Desculpa interrompê-lo, mas quais é que são os cursos, os programas, as atividades em si que mais alunos têm e que estão mais dinamizadas, ou que têm mais participantes? As áreas que têm mais alunos são propriamente a Psicologia, como disse, doutora Paula, não é? E a Economia, com os mesmos números, andam mais meia dúzia para trás ou meia dúzia para a frente. Em números redondos, vocês têm quantos alunos a participar na universidade? Nós, neste momento, temos 210 inscrições, ou 208 inscrições, o que vem se traduzindo num crescente, digamos assim. E até há uma curiosidade, claro que a percentagem feminina é maior, anda na base de 72%, e a parte masculina é menor, mas nos últimos anos a parte masculina tem aumentado bastante. Nos últimos 10 anos recuperamos 10%. Estão a recuperar, portanto, aqui não sei se é um despique, mas isto é uma pequena provocação também à nossa população que nos ouve, que até pode ser interessante participarem para aumentar os números masculinos, quem sabe. Vamos deixar o desafio. Sabemos que é na população feminina que temos a idade maior.
com mais 94 anos. Então, se eu quisesse inscrever-me, eu poderia? Não. Então, a partir de que idade é que eu Não, poderia? quer dizer, Voluntária, sim, não. Poder-se inscrever se tivesse uma anomalia, portanto... A partir de que idade é que eu me posso inscrever? Se estivesse parada, se não tivesse já profissão, por motivo qualquer de saúde ou coisa do género, são casos especiais que podem ser estudados e que serão aceitos, mas por norma, a partir de 55 anos, as pessoas começam a estar programadas, muitas delas, outras por dificuldades físicas ou por problemas de saúde. Então, para quem nos ouve... E vai até aos 90 anos. Só que há uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, os seguros não cobrem os acidentes a pessoas de mais de 90 anos. Portanto, as pessoas, quando se inscrevem, têm que assinar uma declaração a dizer que sabem que os seguros não abrangem qualquer tipo de acidente que ocorra dentro uma questão das universidades. Que até podemos deixar aqui o alerta de se pensar, porque realmente a população está cada vez mais envelhecida, há cada vez mais pessoas ativas até mais tarde e também, às vezes, repensar um bocadinho algumas políticas podemos deixar só para pensarem por isso. É um desafio, não é? É um desafio. São coisas que, efetivamente, portanto, nós neste momento, as idades que frequentam a Universidade Sénior Maior são entre os 66 e os 70 anos, é onde temos a maior densidade populacional. E, logicamente, até aos 60 anos, são com cerca de 60 anos, temos 5 ou 6 alunos e com mais de 80 temos uma dúzia de alunos. Sendo, como já disse a doutora Paula, os mais velhos, temos alunos com 90 anos. Já tivemos uma aluna que atingiu os 100 anos e de vez em quando ainda ia às aulas da universidade, às aulas de literatura, e com 98 anos ainda ia às aulas de atividade física. Isso é incrível. Porque eu sou docente da parte da atividade física. Sim. E era uma senhora conhecida na cidade, a doutora Maria Ortigão, que faleceu há cerca de 3 anos e já tinha 104 ou 105 anos. Portanto, isto é apenas uma curiosidade. Portanto, as idades com maior frequência situam-se entre 66 e os 72 anos, onde estão a maior parte dos alunos. Sim. Este vosso planeamento... Temos depois, conforme eu disse há um bocadinho, já agora para completar, desculpe. Aqui, acho que é importante, cerca de 70% dos alunos são femininos e os outros 30% são da ordem masculina. Sendo que a percentagem de masculinos vem aumentando ultimamente, fruto talvez das pessoas que ultimamente têm muita gente para reformas, etc. Portanto, e também sinal, ao mesmo tempo... É sinal de dinamismo também da universidade. Sentem a necessidade de se movimentarem, de se manterem ativas, de recordarem conhecimentos que adquiriram anteriormente, de problemas da sua própria profissão, serem capazes de transmitir como colaboradores até dos professores, etc. Portanto, esta interação entre professores e alunos e entre a parte masculina e a parte feminina é uma grande valia que dentro das universidades séniores efetivamente se encontra. Portanto, recordando o problema de há um bocadinho das áreas, é portanto a psicologia, a literatura, a história universal e a história de Viseu também, portanto, são muito parecidas, a economia e a fiscalidade, a própria área de direito, que temos uma área de direito que é lecionada por 2 ou 3 advogados voluntários, e eu nunca me canso de dizer que temos que estar muito gratos a este tipo de pessoas, porque pode parecer estranho, mas é muito raro qualquer um dos professores destas diferentes áreas faltarem a uma aula. Então a área do coral e a área da tuna, que logicamente também abrange muitos alunos, tem 2 horas por semana, uma para a tuna às segundas-feiras, outra à quinta-feira para a parte coral. Sempre em cada aula são sempre presentes mais de 20 alunos, são quase sempre os mesmos, são persistentes, quer chuva, quer esteja calor, e portanto o próprio professor é muito, só mesmo em extremos é que efetivamente falha um ensaio. Eu sei que o nosso tempo seria sempre muito longo e eu acho que teríamos sempre... Claro que o coral e as tunas dão muita visibilidade à Universidade Sénior. Nós já vamos há 8 anos seguidos, 7 ou 8 anos, que vamos a Lisboa participar num grande festival de música da Universidade Sénior, da região fora de Lisboa,
penso que somos os únicos que somos convidados, fruto da qualidade que demonstramos desde a primeira vez que lá fomos. Isto deve-se aos alunos e deve-se ao professor José Fernando, que é aqui da nossa zona, e que eu foco especialmente o nome, porque acho que merece. Acho que merece. Já está há cerca de 15 anos a lecionar, a ajudar-nos nestas duas áreas da música, que é muito educativa, muito formativa. É o vosso maior projeto mais dinâmico e se calhar sim, dá mais visibilidade, é isso? Dá mais visibilidade, porque nós vamos todos os anos a apresentar as boas festas ao Sr. Presidente da Câmara, vamos todos os anos ao Sr. Bispo, também. Ao Paço Episcopal apresentar, portanto, também os cantares de Natal. Sim. E colaboramos também nesses programas que a Câmara organiza, que por estas aldeias aqui do Concelho temos atuado todos os anos em vários locais. Okay. E portanto isso leva-nos, deixa-vos com orgulho e eu também. E também nos motiva para continuarmos Doutor Idalino, doutora Paula Mercier, o nosso tempo é sempre muito escasso aqui na rádio também. Acho que era mais do que o que está já. Nós temos este tempo contadinho, porque parece que depois entra em outro programa a seguir. Sim. Mas eu acho que o mais importante vocês disseram. Eu queria só que partilhassem, por favor, assim em conclusão, como é que as pessoas, se quiserem chegar a vós, se quiserem se inscrever, como é que podem fazer? E se calhar lanço aqui a pergunta à doutora Paula. Como é que podem ir ter convosco, inscrever-se e participar? Assim, rapidinho. Ok. Inscrever-se podem fazê-lo na nossa sede, que está situada ali na Rua Nunes Carvalho, número 31, junto ao Largo Capela São Sebastião, Jardim das Mães, ali perto do Rocio. Deixamos o nosso número de telefone, 232 440 357. Também temos um e-mail, pode ser usado, usáveis.viseu@gmail.com, e também temos um número de telemóvel. É o 926 729 792. Perfeito. E se calhar, não sei se ainda é possível eu dizer aqui uma coisa que eu penso que é muito importante, esta questão do bem-estar, não é? Promover o bem-estar mental e o bem-estar físico, e desde logo criando esta rede de afetos que dentro da universidade se impõe-se na relação entre os alunos e entre os alunos e os próprios professores, porque todos estamos ali a aprender e a partilhar. Eu queria só dizer que com as muitas atividades que se fazem em parceria com a comunidade, também estamos a estimular o voluntariado nos nossos alunos e estamos essencialmente a demonstrar que em todos os momentos da vida se pode ter o exercício de uma cidadania que se quer ativa, responsável e inclusiva. E daí trabalhamos com áreas distintas, em momentos distintos, às vezes com áreas juntas, numa mesma atividade. Trabalhamos desde com crianças com deficiência, sejam institucionalizadas ou até dentro das suas escolas. Trabalhamos em lares, residências de idosos que não têm a mesma autonomia que os nossos alunos. Trabalhamos também em formação, em workshops que damos em parceria, por exemplo, com o Museu Grão Vasco, o Museu Nacional Grão Vasco. Na área da literatura tem sido convidada recentemente para assinalar o evento do Dia Mundial dos Museus, e também é uma atividade muito impactante. E pronto, e muitas outras atividades que fazemos. Portanto, é só chegarem lá, irem ter convosco e participarem. É só dizer que são também os alunos que nos desafiam, não é? E pronto, por exemplo, os meus agora estão muito interessados em desenvolver uma atividade com reclusos e vamos trabalhar nesse sentido, uma atividade que não é lá e vê-los, não é? Que aquilo não é uma montra, é promovermos um desenvolvimento em conjunto. Trabalho, é uma construção. É verdade. Queria só então acabar a dizer que isto é mesmo alimentar sonhos, os sonhos que já se tinham e que ainda não tiveram a oportunidade de se realizar, e outros que temos que nos atrever sempre, todos os dias, a sonhar. Eu agradeço imenso, estamos mesmo sem tempo. Eu só queria dizer uma coisa, que muita gente não sabe, é que o Rotary muda de presidente todos os anos. O símbolo do Rotary é uma roda dentada, quer dizer, portanto, que é uma rotação de lugares, e todos os anos, em julho, no dia 1 de julho, entra um novo presidente. Eu também já fui presidente. Neste caso, a Universidade de Sena era uma avenida de serviços do Rotary e também só dura 2 anos. Nós, claro que já fomos convidados por 2 vezes e estamos agora no final de um dos ciclos de direção.
no Rota é dar de si sem pensar em si, é o lema, e portanto na Universidade Sénior também só tem sentido que todos estejam deste princípio. Sim. Estar ali com paixão, com gosto, sem estar à espera de qualquer troca de pagamento ou de coisa do género. Portanto, tudo voluntariado. Gostaria só de terminar com uma frase também, se me permitem, isto para agradecer-vos a vossa disponibilidade e a partilha também que fazem na comunidade e daquilo que disponibilizam como voluntários. Nelson Mandela, que ficou para a história, não é? Como todos conhecemos, diz que a educação é a arma mais poderosa que poderemos usar para mudar o mundo. Eu acho que não poderíamos terminar melhor com esta frase e agradecer-vos mais uma vez. Terminamos então o podcast de Circo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde. Se gostam do nosso trabalho, partilhem e divulguem pelos vossos amigos. Não se esqueçam de irem até ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram e subscrevam as nossas redes sociais. Cliquem no sininho para receber sempre em primeira mão as nossas novidades e despeço-me de vós com amizade. Até breve.